Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esse estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos atualmente estudando a segunda obra, O Homem Integral, e hoje nós vamos nos dedicar a tecer alguma reflexão sobre o capítulo de número 6, Liberdade. Eu sou Patrícia Lins e aqui estamos com o nosso querido amigo Robson Cunha. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Patrícia? Olá a todos. Muito bom estar aqui. Vamos reflexionar um pouquinho, né, sobre o que Joana traz de liberdade, os vínculos que ela faz com esse termo, para que a gente possa não olhar para o outro e julgar, né, mas olhar para a gente e ver como é que a gente está em relação ao nosso próprio processo evolutivo. Bacana isso. Então, gente, como habitualmente nós falamos, né, sempre no início de cada vídeo, pensando naqueles que podem chegar aqui por primeira vez, o nosso propósito é estudar a série psicológica, então a nossa base é a obra de Joana de Ângeles. Aqui nós não pretendemos fazer nenhum curso teórico de formação sobre psicologia ou psicanálise. Para aqueles que quiserem estudar conosco, a obra pode ser encontrada tanto diretamente da editora Leal, ligada à Mansão do Caminho, quanto o link se encontra na descrição do vídeo. E o nosso propósito é estudar a psicologia do espírito, ou seja, fazer esse estudo de nós mesmos, né? Olhando para o nosso amadurecimento psicológico, para a nossa evolução espiritual. E todos que quiserem se juntar a nós, sintam-se convidados para refletir em torno dessas mensagens do Evangelho e à vontade também para participar, enviando comentários, perguntas, colocações. Sempre pedimos que, evitando certos detalhes da vida própria ou da vida de outrem, que nós vamos abordar no início de cada vídeo. Então, vocês podem acessar as redes sociais do canal Lições de Amor para enviar essas questões. Então, dito isso, antes do nosso estudo propriamente dito, vamos fazer uma prece. Você poderia, Robson, por favor? Vamos aquietar os nossos corações, aquietar um pouquinho as nossas mentes, e dar esse espaço, ceder esse espaço, esse momento ao Divino Mestre, e que Ele nos preencha com o seu amor, com a sua luz, e que misericordiosamente olhe por todos nós, para o momento em que vivemos, que nos ajude a desenvolver a coragem para abrir os nossos corações, para olharmos para nós mesmos, para olharmos o outro com o espírito da fraternidade, da compreensão, da amorosidade, para que o Divino Mestre nos dê forças para que continuemos essa caminhada em direção à sua promessa, dando-nos a mão e soerguendo-nos nas nossas quedas. Abre os trabalhos de hoje, Senhor Jesus, para vossos mentores, permitir-nos inspirar e instruir para compensar e corrigir a nossa ignorância. Olha para nós, ainda que indignos, que assim seja. Que assim seja. Então, gente, especialmente para hoje, nós não temos questões ou comentários que nos foram propostos. No final da nossa abordagem sobre liberdade, nós vamos fazer uma contextualização de todos os fatores de perturbação. Então, em tempo que teremos um pouco mais, né, de tempo para poder refletir sobre tudo isso. Mas antes, vamos falar sobre liberdade. É interessante a postura que Joana de Ângeles tem capítulo a capítulo, sempre voltando, ou pelo menos incentivando, que nós voltemos o nosso olhar sobre nós mesmos e até passemos a contestar
algumas coisas que são postas pela nossa sociedade para que a gente possa reavaliá-las sob o olhar do espírito. E um termo que para o ser humano é um termo muito basilar, né? Um tema que é muito caro, é justamente a liberdade. Só que Joana nos faz perceber que muito do que se chama liberdade, do que se atribui no senso comum, é na verdade um conceito que foi mutilado ao longo do tempo e que precisa ser reconstruído. Porque muito do que se chama liberdade hoje só pode ser lograda pela dominação e destruição do outro. Então, que tipo de liberdade é essa em que, para que os meus direitos prevaleçam, eu preciso dominar, constranger, oprimir o outro? É uma liberdade bastante controversa, né? E eu acho interessante, e a gente sempre fala sobre isso, da atualidade, né, do pensamento de Joana de Ângeles, e a relevância de abordar um tema como esse no momento que nós estamos vivendo. Estamos passando por uma pandemia, submetidos a pressões externas, né, que têm raízes no nosso medo excessivo, que a gente já abordou em outros capítulos, que favorece fissuras de relações internacionais, fissuras de valores que foram postos dentro da nossa sociedade. E nesse tempo de cerceamento, digamos assim, temporário da nossa liberdade, é que nós passamos a reavaliar as nossas prioridades, os nossos valores. E a gente tem sentido isso de um modo muito particular, seja através do estresse social, né, que tem sido aí comum e compartilhado por todos, seja pela ameaça de violência, que é nascida em algumas consequências muito importantes desse momento que ora passamos. O desemprego, o aumento da pobreza, a queda do crescimento econômico, a incitação ao ódio, né, a indignação e revolta por conta desse movimento de isolar-se, distanciar-se, desconfiança política e ser humano a ser humano. E isso tem dado abertura a uma série de protestos, alguns deles radicais e extremistas. Nós temos visto aumentar, por exemplo, o número de teorias da conspiração, que tentam questionar aquilo que para nós já estava estabelecido como a própria ciência. E é incrível a quantidade de adeptos que essas teorias, um tanto quanto exóticas e estranhas, têm tido. Parece haver uma tentativa de manipulação da liberdade a pretexto da própria liberdade. E o homem, nesse ínterim, fica como que paralisado, se sentindo como aquele animal enjaulado, acuado perante a ameaça, sem saber a quem seguir, coarctado nos seus limites. E aí Joana vai dizer que a reação, digamos assim, mais instintiva, automática, é a reação da violência para libertar-se. Ao longo dos tempos, o tema da liberdade, ele sempre esteve muito próximo da autonomia. E a gente fica se questionando se uma ocorrência externa realmente tem força para coartar-nos, né, ou impedir-nos o desenvolvimento da nossa autonomia. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, dizia que ser livre é dar a si mesmo a sua própria lei. Mas para isso é importante que a gente tenha um exercício de autoconhecimento, até para saber que lei nós vamos desenvolver e que vamos seguir, né? Então, tem algumas ponderações importantes que a gente pode fazer nesse capítulo. A gente tem alguns conceitos. O próprio conceito da liberdade, que seria o grau de independência, o fato de eu ter a condição de exercer a minha vontade dentro daqueles limites que são facultados pela lei. A lei que organiza as relações humanas. A lei que impõe direitos e deveres que devem ser respeitados reciprocamente. Há aquilo que nós costumamos chamar de libertinagem, que seria uma certa licenciosidade do costume,
uma irreverência a dogmas e crenças que, por fim, parece ter o objetivo de contrapor-se a uma lei externa que possa operar no nosso desejo, mas que tem uma razão de ser para a própria operação do organismo social. Existe uma libertação que é a emancipação e independência, que tem mais a ver com a autonomia do que a própria liberdade, que implica a soberania e a conquista de si mesmo. Essa libertação, quando operada com responsabilidade, nós vemos que ela confere aquilo que nos parece a verdadeira liberdade, que é instaurada pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio para a doutrina espírita é um ponto fundamental, que consiste na possibilidade de nós escolhermos, em função da nossa própria vontade, sem qualquer tipo de condicionamento. No Espiritismo, isso é especialmente caro, porque nós temos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, isso nos autorresponsabiliza e mostra que, através da inteligência, do desenvolvimento dos bons sentimentos, é através dela que nós podemos alcançar a verdadeira liberdade. Alguns outros pensadores fizeram uma análise sobre liberdade, dizendo que talvez não fosse possível que os indivíduos tivessem plena liberdade. Aliás, em o próprio livro dos Espíritos, assim está, quando Kardec pergunta sobre a liberdade absoluta, e os espíritos são categóricos a dizer que a vida em sociedade automaticamente nos implica uma liberdade relativa. Eu não posso tudo porque estou em contato com o outro. Alguns pensadores, como por exemplo Freud, ele fazia uma distinção entre indivíduo e sociedade, mas quando chega no problema da liberdade, que para muitos de nós é o problema fundamental da vida dita bem-sucedida e feliz, os sujeitos estão submetidos a uma certa sujeição pela cultura, pela civilização, e ao mesmo tempo mantêm uma certa indignação por serem cativos dessa civilização que nos fazem viver no mundo, né? Que nos faz operar socialmente. Então, esse tema nos faz ver que liberdade também pode ser um poder de decisão. Há uma distinção entre uma decisão chamada do desejo, aquilo que eu quero fazer nesse momento. Por exemplo, posso ter o desejo de fumar, mas o ser humano é o único animal capaz de operar no seu próprio desejo. Ou seja, mesmo tendo o desejo de fumar, eu posso ter a vontade de não querer fazer naquele momento. E talvez venha daí a nossa verdadeira liberdade. Quando a gente consegue, de certo modo, operar no próprio desejo e com isso a gente abre perspectivas para evoluir moralmente. O que é que você acha, Robson? Então, Patrícia, perfeito esses pontos que você traz, mas é importante a gente trazer e reflexionar sobre liberdade, questionando o local de fala, de onde falo. E a partir do local de fala, de onde falo, a que distância eu estou do outro? Onde é que está o outro nesse meu conceito de liberdade? Joana de Ângeles, ela problematiza a liberdade. Observe como a liberdade pode ser fator de perturbação. Se livre, eu exerço a minha autonomia, eu exerço as minhas escolhas. Mas não é essa perspectiva que Joana traz, né? A Joana traz a liberdade como uma propriedade do ser humano. O crescimento, a evolução espiritual, ela requer espaço, não somente para as experiências necessárias ao burilamento dessa própria liberdade, como também espaço para que eu exerça a minha liberdade nesse processo evolutivo.
O que seria esse exercício da liberdade? Joana mostra que muitas vezes a liberdade se apresenta como efeito, como consequência de um cerceamento do si mesmo. E enquanto cerceados, já que liberdade é um anseio da natureza humana, veja que tem duas forças em conflito, né? Aquela que me impede, aquela que estabelece regras, aquela que me coloca circunstâncias em condições para que eu atue sob esses limites, aquela que escolhe por mim as minhas próprias escolhas, aquela que me encontra, aqueles fatores que me encontram fragilizados, que me encontram ansiosos, né? Acerca de um futuro que para mim é incerto, aquelas circunstâncias que me encontram preocupados com o que me acontece, né? Com o meu futuro, que tenho que assegurar a minha sobrevivência. Então, veja que, nesse contexto, sobre esses diversos fatores de pressão sob os quais nós estamos sujeitos, é natural que se encontre na natureza humana uma força contrária que me impele a sair disso e me afirmar como eu mesmo. O processo evolutivo é um processo de tornar-se si mesmo. Então, a liberdade trazida por Joana é aquela força da natureza humana que simplesmente atua buscando espaços para o meu crescimento, para a minha transformação, para a minha evolução. E ela traz a figura que muitas vezes usamos essa liberdade que é de série, que é da natureza humana, de forma violenta, de forma agressiva, né? O fato de ser da natureza, o fato da liberdade ser natural, não nos permite adotar uma estratégia equivocada de fazer uso de uma violência, né? Para que consigamos abrir os espaços necessários à nossa vivência, ao nosso crescimento, né? Então, é essa perspectiva a partir disso. Nós precisamos ver a liberdade e trazer sempre o outro, porque a própria liberdade, ela traz limites. E na minha atuação, eu vejo, percebo, recebo esses limites através da leitura que faço dos sentimentos decorrentes, consequências das minhas atitudes, do meu comportamento, dos meus gestos, das minhas palavras e das minhas escolhas. É a partir desse viver no campo de provas, mas me escutando, que eu vou perceber até onde eu vou e o que eu estou fazendo com a minha liberdade, né? Eu tenho liberdade de absolutamente tudo, e Paulo nos diz isso, né? Tudo me é lícito. Ponto. Tudo me é lícito. E nesse tudo está o tudo, né? E o tudo que um tudo pode ter. Mas só que veio depois, né? Mas nem tudo me convém. Muito embora eu possa, ao mesmo tempo eu não devo, né? Não devo porque as consequências e os efeitos podem me custar um preço que eu não me disponha ou que eu não suporte pagar. E por não pagar o preço, eu vou sofrer outros efeitos, outras consequências que não são a dores, são o sofrimento, que é uma outra coisa, né? Porque a dor, ela ela faz parte da liberdade, ela nos direciona a olhar para a liberdade, né? A dor da angústia de viver preso num espaço onde não sou reconhecido, onde eu não possa deixar fluir a minha natureza humana, a minha sexualidade na configuração que ela tiver, o espaço que cerceia o exercício e expressão das minhas escolhas em todos os papéis que eu exerço, né? Inclusive dentro da própria família,
porquanto a família não está certa nem errada, não se discute isso, mas muitas vezes o próprio espaço familiar cesseia na tentativa de modelar um sujeito ideal para entregar esse sujeito a si mesmo e entregar esse sujeito à sociedade. Muitas vezes a própria religião, como Joana traz no capítulo anterior, né? Onde os dogmas são adoecedores, onde os dogmas transtornam e neurotizam, né? Por um equívoco na interpretação da lei, e Jesus já assinalava isso, quando perguntou ao doutor o que diz a lei, mas não importa o que a lei diz, mas como a lei é o que importa, né? Jesus já tinha colocado isso para a humanidade através da figura do doutor da lei. Então, esses equívocos na interpretação da própria religiosidade também são cerceadores de uma liberdade que é determinante para afirmar o si mesmo, para a conquista do si mesmo. Onde é que a liberdade atua para o meu crescimento, me permitindo ir para o campo de provas? Eu não costumo trazer a ideia do certo e do errado, porquanto somos aprendizes. Nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva. Nós temos muito ainda que aprender na diversidade de circunstâncias que naturalmente, pelas leis soberanas, pelas leis naturais, são postas diante de mim para que eu mergulhe e aprenda pelos efeitos. Mas como Patrícia disse belíssimamente, somos a única espécie que temos a consciência para discernir. E o que seria o discernir? O uso inteligente da inteligência que é da natureza humana, né? Não basta ser inteligente, não basta poder. Nós enfrentamos também a liberdade daquele que se empodera, que usa do poder para influenciar e direcionar até mesmo a humanidade para os seus interesses particulares. O que é muito da depressão, muito da ansiedade, que nos leva a uma dor por não ter ou por não ser aquilo que me é imposto através das mídias sociais. Né? Aquela dor de perceber que o corpo ideal é aquele que eu não tenho e que não consigo ter. É aquele nível de consumo que não me apetece muitas vezes, mas que as pessoas muitas vezes se submetem a essas ondas transtornantes, né? Que seguem aqueles que são seguidos por 300 mil pessoas. E se 300 mil pessoas seguem alguém, é porque esse alguém tem alguma coisa. Mas a gente desconsidera que a futilidade pode estar sendo mais seguida do que a religiosidade ou do que a ciência, né? E lá na frente a gente se percebe que o uso que fiz da liberdade era equivocado. Eu usei a liberdade para entrar em contato com circunstâncias que não me agregam, que não ajudam no meu crescimento, e eu olho para trás e me pergunto, e os espíritos dizem que é mais dolorosa, uma das mais dolorosas dores, vou redundar mesmo, né? É aquela dor de olhar o mau uso do tempo, né? Porque eu tenho a liberdade de usar o tempo, mas como uso o tempo, né? A qualidade do uso que eu dou ao tempo é que vai ser determinante no meu crescimento espiritual e na minha evolução moral. A Joana traz a liberdade como efeitos de tentativa de expandir os horizontes na luta pela independência necessária à minha construção, à construção de mim mesmo.
E a gente vê muitos jovens que muitas vezes, aos seus 30, 35 anos, começam a perceber que o espaço onde estão vivendo ainda com os seus familiares, com aquele núcleo familiar, começou a ficar pequeno e produz uma dor de angústia que inquieta, porque é essa liberdade natural dizendo vá, bata as asas e cresça por si mesmo, acredite em si mesmo, muitas vezes. Né? É aquele jovem que preso naqueles convites para os finais de semana, que se deparam com uma tristeza intensa depois, na verdade, é a natureza mostrando que o uso da liberdade não está agregando, não está atendendo àquela vocação do espírito, à missão e ao propósito para os quais aquele espírito veio. Joana traz também a liberdade numa proposta de que possamos ser e possamos atuar com os meus próprios valores. Agora, o uso dessa liberdade, ela não será legítima e não será plena se não cumprimos um requisito que é do autoconhecimento, do desenvolvimento da autoconsciência, para que eu qualifique o uso da minha liberdade, que é necessária ao meu crescimento, à minha evolução, é determinante, ao mesmo tempo que ela é um fator, né? Um fator de perturbação, ela também é um fator estruturante do meu desenvolvimento, a diferença está no uso que faço dessa liberdade. Eu preciso previamente me conhecer, saber quais são os recursos que eu tenho, preciso encontrar a minha essência, o sentido da vida para mim. Eu preciso encontrar e me deparar com a minha vocação, não aquela vocação que os outros estabelecem para que eu cresça, para que eu tenha dinheiro, para que eu me sustente e, entre aspas, para que eu seja feliz, porque até mesmo aqueles que nos amam se sentem no direito de nos apontar qual o caminho da minha felicidade. E aí eu preciso exercer a minha liberdade e dar limite até mesmo a esses amorosos e cuidadores de mim, que pressupõem que, por amor, né, eles podem me induzir a seguir um caminho que muitas vezes é o caminho da vida não vivida por eles, né? E que eles entendem que, vivida por mim, eu serei feliz. Mas a minha felicidade, a nossa felicidade, nós sabemos e temos o recurso da liberdade para seguir esse caminho. Então, o uso da liberdade requer previamente saber os valores e os princípios que são meus, que estão em mim, para que eu possa exercer com discernimento essa liberdade que o Criador instalou de série em nós. É isso, Patrícia? Perfeito, excelentes essas reflexões, Robson. Eu achei muito preciso como você teve cuidado de trazer que o fator de perturbação em relação à liberdade que Joana faz menção é o conceito equivocado e deturpado, né? E ela, quando ela analisa essa psicogênese, ela vai falar exatamente do cativeiro, que por vezes ou nos são impostos e a gente assim se permite, ou voluntariamente nós buscamos. Há alguns cativeiros bem físicos mesmo, por exemplo, se a gente pensar em corpos em que a gente renasce com déficit cognitivo, pessoas com deficiências mais diversas, que é uma experiência que é muito interessante, né? Kardec analisa junto com os espíritos que nessas experiências é possível a evolução moral sob qualquer circunstância, não obstante a situação seja muito constrangedora e temporariamente, inclusive, poder limitar mais a nossa liberdade, quanto, por exemplo, ao exercício da inteligência, ao desenvolvimento da inteligência sob o ponto de vista cognitivo. Mas o espírito imortal, internado naquele corpo, tem possibilidades evolutivas, porque, pela experiência, pode ser convidado a desenvolver virtudes que, se tivesse numa situação de pujança, de vitalidade,
ou de condições físicas, talvez não se sentisse convidado, como, por exemplo, o exercício da paciência, o exercício da tolerância, da obediência, do ser cuidado, do não poder tudo, do não ter condições de utilizar a inteligência para manipular ou oprimir os outros. Então, essa perspectiva do cárcere imposto é interessante. Mas há também aqueles que nós voluntariamente nos subjugamos, que são as ilusões, como o Robson me trouxe, as más paixões que nos fazem perder tempo, né, e que mais tarde nós vamos lastimar profundamente. O desejo de poder, o poder temporário, em que a gente, por vaidade, né, por querer ter uma posição de destaque, corrompe pessoas, relações, sonhos alheios, né, perspectivas do outro, sem perceber que temporariamente influenciando sobre a liberdade do outro, nós estamos cavando o nosso próprio precipício. Né? O apóstolo Paulo, já citado por Robson, em muitas passagens, né, fala sobre a liberdade. Tem uma passagem especial que está na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que Paulo vai dizer: foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de servidão. Ou seja, parece que Paulo, com a sua visão vanguardista, né, profundo conhecedor também do ser humano, ele entendia que a verdadeira liberdade que o Cristo nos deu, devolvendo, restituindo a nossa autonomia, responsabilizando os indivíduos, ele já pressupunha que no futuro não muito distante, nós substituiríamos, venderíamos a nossa liberdade por ilusões, por promessas vãs, nos tornando cativos de outras ilusões, de outras paixões que nos deixariam de novo no estado de servidão. Trocaríamos apenas, né, de cativeiro. E nesse momento, reputo a Paulo, inclusive, alguém que pode ser símbolo do melhor uso da liberdade. Porque mesmo quando ele não esteve livre fisicamente, quando ele esteve encarcerado, ele escreveu as epístolas às igrejas, né, no cristianismo primitivo, e se auto-intitulou embaixador em cadeias. Então, Paulo, quando preso, fazia suas preleções, chegou inclusive a converter muitos romanos. Paulo converte sua indignação em coragem moral para o exercício da verdadeira liberdade. É bem verdade que no início da sua história, a gente conhece, né, e sabe da perseguição dele aos cristãos e do quanto que ele constrangia os outros, encarcerando os outros, mas muito cedo ele percebe a ineficácia de ser um instrumento de rebeldia e acaba utilizando toda a sua força, não para desencadear lutas externas, revoluções vulgares, mas para lograr aquilo que ele aspirava, preferindo o bom combate. Então, mais uma vez, como a gente vê que a tônica da série psicológica, autocentrando o indivíduo, né? Autorresponsabilizando. Ou seja, na sociedade, nós vamos ter direitos e deveres recíprocos, que nos cumpre respeitar. Mas nós sempre vamos ter também, garantidas por Deus, a liberdade de pensar, que em O Livro dos Espíritos é mencionada como liberdade de consciência. E nós não devemos permitir que isso nos seja coartado. A liberdade de agir pela nossa vontade, ainda que estejamos presos a conjunturas que, pela nossa função, pelo nosso papel, naquele círculo familiar ou social, isso nos exija um certo comportamento. Mas ainda assim, nós teremos a capacidade de escolher fazer ou não fazer, pensar de um modo ou pensar de um outro, agir ou não agir. E pensando a liberdade sobre esse ponto, a gente vê
o quanto que esse conceito que foi deturpado ao longo dos tempos foi confundido, porque a pretexto da liberdade, muito se apregou até hoje na nossa sociedade que a gente tem que fazer tudo o que a gente quer, tudo que passa pela nossa cabeça, né? E essa parece mais uma escravidão do que uma liberdade. Uma escravidão à moda, uma escravidão ao comportamento mesmista. E aí virtudes como, por exemplo, obediência e resignação acabam parecendo, na nossa sociedade atual, como a negação do sentimento e da vontade. Quando, na verdade, é o entendimento de que nós estamos regidos por leis divinas, por lei de amor, e que por isso o Cristo, que para nós é modelo e guia, nos ensina a mansuetude e a pacificidade, a não violência. Então, esse é um desafio, utilizarmos da liberdade conciliando com a não violência. No nosso organismo social, há muito a figura da disciplina e do controle coercitivo. E muitas vezes a própria cultura, ela tenta aniquilar a nossa subjetividade. E aí Joana fala sobre esse ímpeto mais imanente na criatura humana de libertar-se disso, né? Que acaba nos convertendo em instrumento de rebeldia. Mas essa conquista de si, ela não necessariamente precisa dessa violência do lado de fora, né? Em todos os tempos, a privação da liberdade, para nós, seres humanos, sempre foi vista como castigo, né? Nenhum de nós gosta de ser coartado ou ouvir, né, sermos obrigados a seguir por um caminho ou por outro, sermos invalidados naquilo que é o nosso desejo, naquilo que nós queremos fazer. Por isso que Joana diz que o instinto de rebeldia faz parte da psique. Freud dizia que nós somos como sujeitos clivados, somos divididos entre a nossa sujeição e a revolta contra ela. Precisamos nos abster, né? Renunciar ao prazer para viver dentro do organismo social, isso metidos à cultura, mas também não podemos ou não queremos viver fora dela, viver fora da civilização, por conta desse contato com o outro e das oportunidades de crescimento. E nesse ínterim, Joana faz uma reflexão muito importante, é um tema que ainda vai voltar na obra Homem Integral, que é a questão da morte, principalmente pelo suicídio, quando ela fala de saídas enganosas. Porque, pasme, infelizmente, esse pensamento ronda. Para conquistar a liberdade, a saída pela morte. Tanto de uma forma natural, como, por exemplo, acreditar que pela morte nós vamos nos converter em santos. Com todo o nosso respeito a algumas religiões cristãs, especialmente a católica, parece que até o conceito da extrema unção teve um pouco desta fantasia, né? A extrema unção, ela começou com um alívio ao sofredor, aquele que está enfermo receber o benefício da misericórdia divina, da graça divina, para o alívio das suas dores. Mas por conta do fato do ser humano conspurcar aquilo que é de origem divina aos seus próprios interesses, com o tempo isso passou a ser uma espécie de bênção premiada, em que aquele que recebe a extrema unção vai para o paraíso, para o reino dos céus, e é destituído de todos os seus erros e de todos os seus pecados. O que, na doutrina espírita, ideia que é abolida, porque a gente compreende que a construção do céu ao inferno é, antes de tudo, uma construção psíquica, moral. Só depende de nós. A graça poderá vir, e sempre vem, né, de ordem divina, mas é imprescindível o nosso esforço próprio. E também a morte intencional pela porta falsa do suicídio, em que às vezes toldados no entendimento, temporariamente obliterados na razão, chegamos a conjecturar, a imaginar
que a nossa única saída para a liberdade se daria pelo aniquilamento da própria vida. Né? E aí Joana é bem categórica. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa, porque a vida não tem contrário. Nascer e morrer são duas polaridades de um trecho muito breve da nossa existência. Mas a vida é estuante, essa é a nossa realidade, né, Robson? Exatamente, Patrícia. Joana de Ângeles traz uma proposta de reflexão para que a nossa liberdade, que é da natureza, é de série, o Criador instalou em todos nós como um fator, um mecanismo, digamos assim, para que possamos contar e usar para efeitos evolutivos, com uma proposta de darmos passos mais largos do que aqueles que se impõem. Não estamos aqui falando de uma religião em espécie alguma, de forma alguma, mas pontos das religiões que interferem na natureza humana, que conflita com a natureza humana, porque isso nos interessa e nos permitimos comentar sobre isso. Não é uma análise da religião, mas é uma análise dos efeitos no humano, que provoca sofrimento e que desvia esse ser humano do seu caminho evolutivo, né? Vamos dizer, da santificação, da plenitude. Então, assim, quando Joana propõe darmos passos mais largos, é nos mostrando que muitas vezes não precisamos nos submeter àquelas regras, àquelas condições adaptativas. Nós podemos extrapolar, nós podemos olhar para esses limitadores ou essas possibilidades adaptativas que distanciam de mim mesmo, que cerceiam a expressão. Ok, tudo bem, né? Tudo bem até aqui, mas eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma consciência, eu me conheço, eu sei o que busco, porque as nossas buscas só nós sabemos, mas muitas vezes a civilização impõe que busquemos aquilo que interessa ao poder, né? Eu vou trazer aqui uma coisa que me ocorreu durante essa nossa conversa e que nós precisamos também, e fica a proposta de não olharmos a liberdade somente me vendo nela, mas observe uma coisa. Somos seres, vimos Joana no capítulo anterior, socializáveis, né? A socialização é necessária para a evolução. O outro é o espelho de mim mesmo e é nessa relação que eu me vejo. E me vendo, me aceitando, eu me redireciono, eu me reconstruo. Então, assim, para exercer a liberdade, eu preciso que o outro seja livre. Mas aí a gente precisa olhar para nós. Até que ponto eu estou dando espaço para que o outro exerça a sua liberdade? Porque eu cerceio a liberdade do outro na medida em que eu rotulo o outro, em que eu adjetivo o outro, em que eu julgo o outro. E que eu aponto situações em que o outro precisa ou deve abortar, né? Ao invés de ajudá-lo a reflexionar sobre os seus próprios comportamentos ou sobre as suas próprias escolhas. Mas o outro precisa do espaço para crescer, como eu também preciso dessa liberdade para fazer o uso bom do meu tempo. O outro também precisa. Então, eu só posso exercer a minha liberdade se reconhecer que o outro também precisa exercer a liberdade dele, né? E favorecendo ao outro ser quem ele verdadeiramente é que nós teremos uma troca que agrega. A liberdade em negar alternativas adaptativas afirma a identidade. Olha a preocupação de Joana, porque Joana sabe, né, que quando eu me distancio de mim mesmo, fragmento a minha identidade, eu não sei quem sou.
E se eu não sei quem sou, eu me submeto a tudo e a todos, e a todas as vontades, e a todas as propostas, né? E a todos os interesses. Então, para que eu exerça a minha liberdade e encontre a força necessária para dizer, não, até aqui você vai, sabe? A partir daqui sou eu me cuido, muito obrigado, entendo que é por amor que você assim o faz, né? Para que eu possa transgredir aquilo que me fere, assim, é, a liberdade de negar alternativas que me são oferecidas, ela requer uma identidade sólida, muito bem construída. Eu preciso saber quem sou, eu preciso não me permitir fragmentar. Como é que eu fragmento a minha própria identidade e deixo de ser eu mesmo? Na medida em que eu caminho em direção ao outro, imaginando o que é que o outro gosta de ouvir, o que é que o outro espera de mim, o que é que o outro gostaria de ouvir de mim, qual a opinião que eu devo levar ao outro que agrada ao outro. Nessas tentativas de agradar ao outro, de satisfazer ao outro, eu fragmento a minha identidade e Joana diz muito claramente, preserve a sua identidade, construa e reconstrua a todo instante, porque o exercício pleno é muito bem afirmada, né? Ela fala também da libertação mediante a responsabilidade. O exercício da liberdade, nós estamos falando aqui, é o que Joana traz, é o exercício da liberdade responsável. Enquanto estivermos procurando culpados, nós não somos responsáveis por nós mesmos. Nós não estamos desenvolvendo e trabalhando a autorresponsabilidade. Nós ainda não amadurecemos moralmente nem espiritualmente, porque o outro nunca é culpado, né? Porque tem um princípiozinho que a doutrina espírita nos mostra nas suas entrelinhas, quando nos dá a ideia da autonomia do espírito, que é o fato de não existir arrastamento irresistível. Não existe arrastamento irresistível. Isso me mostra que eu posso resistir a tudo aquilo que não me convenha. E devo exercer a liberdade na resistência a tudo aquilo que não me convém, inclusive a qualquer tipo de influência. Mas eu só posso fazer bom uso disso se eu tiver uma boa relação comigo mesmo previamente. Previamente. Né? É aí que entra. E a proposta aqui é fazer uso, é reconhecer e admitir que precisamos da liberdade para evoluirmos. Né? Eu costumo dizer assim, olha, a nossa relação com a vida, ela é simples. Porquanto, quando o Criador nos permitiu a reencarnação e nos deu a responsabilidade de nos tornarmos melhores, de evoluirmos, que é uma transformação positiva, né? Ele não o fez sem ter nos dado os recursos necessários para cumprir essa responsabilidade. Não se confere responsabilidade a ninguém sem dar a esse alguém os devidos e correspondentes poderes para que ele exerça a encomenda. Né? E se formos encomendados a crescer, o Criador nos deu esses recursos, já está em nós, já está na nossa natureza. E a liberdade é um desses recursos. Né? Mas eu preciso de uma maturidade emocional para exercer essa liberdade de forma criteriosa, influenciada pelos meus próprios valores, influenciada pelo meu próprio conhecimento. Então, veja que há um ciclo, não é? Há um ciclo de retroalimentação. Eu uso a liberdade, aprendo, qualifico o uso da minha liberdade. E uso a minha liberdade, aprendo com as experiências, com sentimentos sentidos no uso na vivência das experiências e requalifico a minha liberdade. Reviso a minha liberdade e vou de novo para o campo de provas. Então, veja que a experiência da vida me permite revisitar e refazer o meu conceito de liberdade. É exatamente vivendo a experiência evolutiva
que eu vou dando limites à minha própria liberdade. E isso é amadurecimento emocional. Quando Patrícia trouxe a ideia das necessárias renúncias, só renuncia aquele que amadureceu, né? Porque amadurecimento é a troca do prazer do curto prazo pelo prazer do longo prazo. E nós espíritas estamos falando no longo prazo longo, né? Na perspectiva da imortalidade. Então, muito dos convites que nos fazem, né, da vinda de mercadorias sociais com o propósito de uma aceitação fantasiosa, nós precisamos renunciar, mediante o nosso amadurecimento emocional, em prol de um processo evolutivo e de um prazer de longo prazo, que seria a plenitude do espírito. Mas que fique, que não existe arrastamento irresistível, porque tem uma liberdade de colocar os limites necessários a esses arrastamentos que me arrastam, desculpe a redundância, para caminhos pelos quais eu não devo ou não preciso caminhar e treinar. É isso, Patrícia. Muito bom, Robson, isso mesmo. Inclusive, Joana, nesse texto, nos dá alguns exemplos sociais contemporâneos, né? Ela vai lá no século passado, na década de 60, que foi marcada pela liberação sexual, em que tabus e advertências ameaçadoras foram tergiversados, né? Foram contrapostos, foram discutidos. E essa revolta, por assim dizer, foi muito importante, porque foi uma quebra de paradigmas que gerou a emancipação e liberação sexual feminina, por exemplo. Mas que uso fizemos dessa conquista, né? Será que, assim, isso culminou no respeito à liberdade individual, propriamente dito? Eu acredito que em certo ponto sim, mas será que não houve um extrapolamento disso para a exploração comercial da sexualidade, por exemplo, né? Da mulher que é bem caricaturada em propagandas como objeto de desejo, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, porque a liberdade ela parece ter uma sutileza na sua medida. Não é que exista limites para a liberdade no sentido de a gente precisa se controlar para ser livre, mas para a nossa própria felicidade, a gente precisa entender que essa liberdade absoluta, ela não é real, né? Joana fala, por exemplo, de comportamentos aberrantes, o que é diferente de uma liberdade sexual autêntica. Quando a gente fala de liberdade sexual, a gente está querendo dizer sobre a diversidade subjetiva e a diversidade, por exemplo, da orientação sexual, que acaba esbarrando também em algumas questões de identidade e expressão de gênero. Isso é muito importante da gente pensar, porque parece também vir como produto daquela liberação lá atrás, mas que não deve ser utilizada como forma de nós buscarmos novos cativeiros, né? E para isso, como Robson bem enfatizou, o autoconhecimento nos deixa a salvo, ou pelo menos menos suscetíveis, menos vulneráveis à alienação. Porque sem maturidade emocional, sem responsabilidade afetiva, nós nos alienamos e somos responsáveis a autores de comportamentos alienantes. E alguns deles, Joana também cita. Por exemplo, o aborto delituoso. Esse é um tema também sensível, que talvez a gente tenha outras oportunidades para abordar na obra, mas a pretexto de liberdade, nós vamos aniquilar uma existência. A doutrina espírita ela é bem enfática sobre o seu comportamento e proteção à vida, né? Inclusive, a gente sabe que em alguns países, tendo havido essa legalização, houve ainda alguns médicos que, pela objeção de consciência, se recusam a fazer.
ainda que seja lícito, ainda que seja legalizado, mas ver como a responsabilidade individual, ela é preponderante. Joana fala sobre promiscuidade e aqui eu gostaria de fazer até uma sugestão de que a gente visse a promiscuidade para além do contexto em que geralmente a gente fala. Em geral, a gente trabalha sobre promiscuidade no ponto de vista sexual. E aí, quando a gente aborda a promiscuidade, vem junto aquele discurso moralista, né? De castidade, enfim, de alguma coisa nesse sentido, né? Para a doutrina espírita, o sexo não é pecaminoso. Emmanuel tem uma expressão muito bonita, ele diz: nós fomos nascidos sob o patrocínio do sexo. Então, o sexo não é conspurcado em si mesmo. Pode ser por deturpações e mau usos da humanidade, assim como a liberdade, que é algo conferido pelo Pai que a gente pode deturpar. Então, eu convidaria todos para a gente ver promiscuidade no sentido mais amplo, porque promiscuidade significa mistura desordenada, né? Significa aquela deturpação por a gente querer ser um pouco de cada coisa. E será que a nossa liberdade não tem sido afetada por isso? Por a gente não saber exatamente quem a gente é, o que a gente quer, o que é melhor para a gente, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista moral. Um outro aspecto da liberdade é também a liberdade de expressão. E muitas vezes, a pretexto da liberdade de expressão, a gente constrange. A gente é autor de preconceitos, ridiculariza o outro. Será que é essa a verdadeira liberdade de expressão? Ou a liberdade de expressão deveria estar a serviço da cultura, da educação, da edificação do outro? Então, como terapêutica, né, para todas essas deturpações, enganos, né, que a gente acaba vendo, Joana coloca a figura de Jesus. Jesus manteve-se, né, o mesmo, purificado, imperturbável, e ele nos concedeu essa paz e essa liberdade. O evangelista João anotou uma das falas mais bonitas do Cristo. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Me conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase tem sido frequentemente repetida em outros sentidos. Talvez o sentido mais profundo, o sentido crístico, seja do que Joana chama da busca de Deus. A verdade como o próprio conhecimento dessa divindade imanente tem relação com a sabedoria, com o exercício do amor, do idealismo, da autoconquista. E aí Joana cita dois grandes exemplos, além de Jesus, que é a figura de Gandhi, que é a resistência encarnada, né, que é a não violência como símbolo máximo do amor e da liberdade, e Sócrates, que mesmo preso e constrangido a beber a cicuta, jamais sentiu-se aprisionado dos seus ideais, porque acreditava que pelo pensamento estaria sempre livre. E nesse conceito, Joana traz que é por isso que nenhuma pressão ou conjuntura externa pode nos levar à falta de liberdade. A conquista da liberdade é uma conquista íntima, do ser que se encontra lúcido e responsável interiormente e, portanto, livre, porque nós sempre teremos a condição de escolher, no fim das contas, né? As situações políticas, sociais, econômicas, elas em si mesmas não têm um poder escravizante, a menos que nós deleguemos a ela esse poder. Deleguemos a opinião do outro, a nossa construção da autoestima, quando muitas vezes nós somos centrados na opinião que o outro tem ao meu respeito, né? Mais uma vez citando Freud, 1915, quando ele falou das pulsões,
as pulsões e os seus destinos, ele falava sobre esse motor do desejo imanente, que é um movimento de dentro para fora, o fato de eu escolher aquilo que eu gosto, que me dá prazer, e o desprazer de que eu fujo. Numa linguagem, digamos assim, mais espírita, e numa reflexão como Joana de Ângeles nos traz, é conhecer quem nós somos em essência. Por isso a terapêutica é justamente a vivência do amor. Numa das frases que Joana traz nesse capítulo, ela vai dizer: a liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. E amar é uma decisão. A decisão de ser livre de qualquer comportamento de coação ou repressão. É a decisão de querer o melhor para nós mesmos. Robson, se quiser complementar mais algo, né, sobre liberdade, senão a gente passa para aquele fechamento do capítulo. Então, Patrícia, eu acho que limite, acredito que pode, ou nos esforçamos para isso, para que a liberdade fosse bem compreendida, né? Nos seus dois polos, né? No uso legítimo e no uso equivocado, os requisitos também para o uso de uma liberdade agregadora, criadora, construtiva, de um si mesmo, cada vez melhor. Eu gostaria de fazer uma costura assim, né, Patrícia, é um propósito nosso, porquanto nesses capítulos iniciais desse volume, a Joana traz um conjunto de situações que ela chama de fatores de perturbação. E quando a gente olha para a proposta de Joana para reflexionarmos e reconhecer os fatores que nos perturbam, que nos inquietam, que nos transtornam, que muitas vezes nos sacodem, a gente reconhece o medo como estruturante desses fatores. O medo é uma emoção natural, necessária, é um recurso da natureza para assegurar a nossa sobrevivência. O medo também, veja que tudo no que Joana traz aqui tem dois polos, né? O medo assegura o direito da minha liberdade. Mas como, Robson? O medo de me distanciar de mim, o medo de me fragmentar na minha identidade, de me desagregar, me faz fazer o uso da liberdade. Mas é o mesmo medo que pode me provocar uma ansiedade exagerada, é o mesmo medo que pode me levar a uma solidão, na medida em que, por medo de atuar, por medo de agir, por medo de interferir, e muitas vezes até de exercer a minha capacidade de modificar as condições ambientais para que eu possa permanecer nela, com saúde mental, com saúde emocional, com uma psique muito bem estruturada, sem sofrimento psíquico, eu fujo desse enfrentamento e me recolho numa solidão que adoece, talvez até muito mais. Então a gente percebe que Joana traz o medo presente na rotina degradante, né? O medo está presente na ansiedade, na medida em que me tenho inseguro em relação àquilo que não controlo, àquele futuro, por uma falta de fé, até mesmo naquilo que Jesus nos disse, cada dia com o seu mal e não vos preocupeis com o dia de amanhã. É o medo desse futuro, é o medo do desamparo, né? Desamparo até mesmo, muitas vezes, do Criador, né? Do Pai que temos, a quem não precisamos pedir absolutamente nada,
Não precisamos pedir nada a esse Pai, porque esse Pai sabe mais do que nós, daquilo que nós precisamos, senão somente agradecer. Mas também Joana diz que é legítimo pedir, porque é da natureza humana, né? Fruto desse medo, né? De que, não sendo atendido naquilo que pedimos, possamos vir a sofrer. A solidão também ela está pautada no medo, porquanto nos recolhemos pelo medo de ser julgado, pelo medo de não ser aceito, pelo medo de sermos, digamos, excluídos, né? Então, esse medo, que é base, insumo para esses fatores de perturbação, a rotina degradante, a ansiedade, a solidão e a liberdade e o próprio medo, ele encontra um sujeito psiquicamente imaturo, desestruturado e desorganizado. Na medida em que estruturamos a nossa psique, preservamos a nossa saúde mental, exercendo a liberdade de fazer as escolhas que alimentem o sentido que tenho da vida, esse medo fica na ordem do saudável, fica na ordem do primário, cumprindo a sua função de assegurar a nossa sobrevivência. Olhemos então para o nível do nosso medo. Olhemos então para a qualidade das respostas dos nossos medos, né? Quais são esses medos? Quais são as inseguranças que tenho decorrentes desse medo patológico? Porque o medo em si, ele não é destrutivo. O medo é necessário enquanto emoção primária, mas o excesso desse medo é que pode produzir sofrimento e comportamentos patológicos que dão origem, né, a uma rotina degradante, na medida em que tenho medo de enfrentar uma competitividade lá fora. Esse medo patológico pode me levar a uma ansiedade exacerbada que tem resposta neurohormonal, fazendo jorrar adrenalina e cortisol, nos deixando plenamente na totalidade do dia em estado de alerta desnecessariamente, e até mesmo os próprios hormônios produzidos na mão, eles nos adoecem, são responsáveis por diversos sintomas. Então, esse excesso de medo que nos leva à ansiedade, esse excesso de medo que me faz me recolher, fugir do enfrentamento, recusar o uso da minha vontade, o uso dos meus princípios, o uso dos meus valores, recusar me expor como verdadeiramente eu sou. E isso, esse medo, me faz, recusando esse enfrentamento, me isolar em mim mesmo. Saibamos que não existe evolução moral, evolução espiritual solitária. Eu preciso conviver, eu preciso viver com, eu preciso viver junto para que a troca aconteça e eu cresça e eu evolua, né? E a liberdade que está fresquinha, né? Aquela liberdade indesejável vem também sustentada por um medo, na medida em que eu muitas vezes tenho medo de me expor e de me colocar ou fazer uso dessa liberdade para transgredir aquilo que me é imposto sob diversos títulos, inclusive com o escopo do amor, né? A transgredir na abertura dos caminhos que me levam a mim mesmo e que me levam à plenitude. Eu espero que esses nossos encontros tenham produzido reflexões, ajudados a nos conhecer, né? A nos compreender e a nos amar mais, porque eu acredito, Patrícia, que conseguimos, ou pelo menos foi o nosso propósito, ajudar as pessoas a desmistificar-se, né? Porque muito da proposta de Joana aqui
enfrentavam conceitos equivocados e deturpados, e muitos de nós poderíamos estar presos em dogmas, em regras que se transformaram em crenças impeditivas e limitantes para o nosso caminhar, atendendo ao propósito reencarnatório sob o amparo do Pai e a assistência misericordiosa do Divino Mestre Jesus. Muito bom. Inclusive, gente, eu queria aqui parabenizar e dedicar, né, o mérito a Robson sobre essa janela, digamos assim, de contextualização, né, dos temas. Foi uma ideia dele, retratando muito dessa intenção, né, que é comum, nossa, de querer trazer esses conceitos que Joana nos traz de uma forma mais objetiva e prática para a nossa vida. Então, fazer essa costura, ela de fato é muito importante para que a gente possa se apropriar, internalizar e consolidar todos esses fatores de perturbação impostos. Eu achei importante Robson trazendo o cerne, né, como o medo, passando pela rotina, a ansiedade, o próprio medo, a solidão e a liberdade. E aquilo que eu também queria deixar um outro ponto, né, de observação sobre a insegurança, porque Joana nos fala da fragilidade do ser humano imaturo e, portanto, que ainda está se assenhoreando de si, que ainda se desconhece, que ainda busca mecanismos de defesa, que ainda recorre a gratificações que no fundo sabe que não vão aplacar a sua sede de existência, mas que também pensa que não tem outras perspectivas, né? Que não tem outras opções mais edificantes e mais nobres. Então, no fundo, essa insegurança acaba levando a gente para o autodesmerecimento e culminando nesses fatores de perturbação. Nos faz atirar na dor e no desespero, em busca de fontes que não vão nos dessedentar, só vão aumentar a nossa sede. E essa situação é inspiradora de compaixão, principalmente aqueles nós que mantemos aquela posição de que está tudo bem, de que está tudo certo, não há nada de errado, não há nenhum equívoco, e isso apenas agrava a nossa infelicidade. Então, que através desse estudo a gente tenha, de alguma forma, né, suscitado a importância de pensar nessa edificação de nós mesmos com humildade, com sinceridade de propósitos, reconhecendo o muito que a gente ainda tem por lograr, mas também o muito que a gente já conquistou. E entender a luta sob o ponto de vista do bom combate, de vencer a nós mesmos, as nossas tendências ainda inferiores que predominam, que a gente abdique, né, dos excessos de luxo, de extravagância, para que voltemos àquela vida mais simples, tal qual Jesus nos ensinou na sua vivência junto com os apóstolos, porque ainda há esperança. Se nós quisermos vencer a nós mesmos, há recursos para isso. Nós não precisamos ser indiferentes à dor para sermos felizes ou melhores. Justamente pelo caminho da piedade, da misericórdia, da caridade, que nós vamos encontrar os valores éticos para a nossa própria existência. Que nós vamos, ao longo do tempo, nos reumanizando, né? Nos reconciliando conosco mesmos, buscando, como diz Joana, esses valores que dormem íncitos, que estão soterrados no nosso íntimo. Então, encontrar-se com a própria vida, enfrentá-la e triunfar, esse é o nosso objetivo. Não só para restituir a nossa autonomia, mas para construir a nossa felicidade. Então, meus amigos, é isso. Vamos finalizar, né, esse nosso encontro de hoje, endereçando ao alto as nossas súplicas mais sinceras e até o próximo vídeo, se Jesus assim permitir. Vamos orar.
Senhor Jesus, de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos. Graças vos damos por todos os recursos que estão à nossa disposição e vos pedimos adicionalmente, Senhor, tende misericórdia de nós, das nossas imperfeições, fragilidades e inseguranças. Conduz-nos como pastor de ovelhas, para que possamos reconhecer esse vasto campo do Espírito, de onde tiraremos os valores íntimos que nos causarão verdadeira felicidade. Conduz-nos sempre para a nossa real felicidade e paz. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje como por toda a eternidade. Que assim seja.